Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite de estar aqui. Eu trabalho atualmente em um dos 8 centros de tecnologia celular que o Dr. Antônio Carlos falou. E, como conflito de interesse, eu queria dizer para vocês que eu sou uma apaixonada pela terapia celular, adoro as células-tronco, acho o máximo, porém, a nossa realidade é muito diferente de tudo aquilo que a gente sonhou. Então, quando a Andrea coloca aquela questão da plasticidade, que a gente vê esse slide que já foi inúmeras vezes apresentado, um slide de uma publicação oficial do NIH de 2001, a gente tinha realmente um sonho há 12 anos atrás, no qual a gente acreditava nesse potencial de diferenciação das células. Esse sonho foi um sonho mundial. Foi um sonho que foi publicado nas principais revistas. Nós temos artigos na Nature, na Science, no New England, todos publicados ali por volta de 2001, 2002. E, infelizmente, em 2003, 2004, os mesmos grupos voltaram a publicar retratações, dizendo que não era bem assim, que quando eles refizeram os estudos em condições mais bem controladas, eles não conseguiram reproduzir aqueles mesmos achados. Então, a primeira coisa que a gente deveria pensar e reformular na nossa mente é o que é uma terapia celular. Poderíamos dizer que é a introdução de células no organismo com a finalidade de tratar uma doença. Mas para eu ter certeza disso, eu preciso de garantir que o efeito terapêutico é atribuído exclusivamente à célula que foi infundida. Nós temos hoje 2 tipos de células que são utilizadas nessa terapia. Então, nós temos células especializadas que nós sabemos, como, por exemplo, os eritrócitos, quando nós transfundimos um concentrado de hemácia, essa é a terapia celular mais antiga, a mais bem estabelecida e que ninguém tem dúvida em relação a ela. Mas o que nos interessa, o foco da nossa aula, é falarmos das células-tronco, ou células progenitoras. E aí nós também temos estabelecido hoje na literatura apenas o transplante de medula, né, que hoje a gente chama de transplante de célula-tronco hematopoética, porque a medula deixou de ser a única fonte. Nós temos também o sangue periférico mobilizado e o cordão umbilical. Mas em todos os 3 casos, nós utilizamos um pool de células. Utilizamos células-tronco verdadeiras, utilizamos células progenitoras e células especializadas. E nós sabemos que quando tentamos manipular esse enxerto, quando nós tentamos reduzir a proporção de determinadas células, muitas vezes nós temos problema e não necessariamente o nosso transplante terá aquele resultado que nós gostaríamos. Em relação ao mecanismo da terapia celular, nós poderíamos dizer que existem 2 principais. O reparo, que acreditávamos ser o principal, principalmente pensando na reposição celular, que hoje sabemos que é mínima, em torno de 2 a 3% apenas das células enxertam. E esse efeito é muito maior por meio da secreção paráquea de citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento, micropartículas e outros que vão levar a uma proliferação da célula-tronco específica do tecido, a uma neovascularização, um efeito antiapoptótico e outros efeitos que vão fazer então que eu tenha uma melhora daquele tecido lesado. Além disso, nós temos a modulação, seja do sistema imune, seja do microambiente estromal, que vai fazer então com que eu tenha uma regeneração da célula-tronco do tecido. Em relação às células-tronco, hoje nós temos, poderíamos dizer, 2 tipos principais que estão mais na mídia, que seriam as pluripotentes e as multipotentes. Das pluripotentes mais famosas, nós temos as embrionárias, as células pluripotentes induzidas, que são as IPS, mas existem outras, e todas elas têm limitações. As questões éticas e a da compatibilidade HLA, principalmente em relação às embrionárias, mas tanto o custo quanto a tumorigenicidade como pontos importantes em todos os tipos de células pluripotentes. Esse trabalho, recentemente publicado na Nature Medicine, mostra, né, que o problema da tumorigenicidade é algo real, é algo concreto e pode ocorrer nas diversas fases de derivação, de diferenciação em cultivo, de transplante e enxertia,
tanto das embrionárias quanto das pluripotentes induzidas. Quando nós falamos, então, das multipotentes, que nós teríamos menor risco de tumorogenicidade, nós temos que lembrar que elas são tecido-específicas. Isso significa que o potencial de diferenciação delas é restrito, porque ele reflete a população celular local. Ela está presente na maioria dos tecidos, nem sempre de fácil acesso, como, por exemplo, do tecido do sistema nervoso central, e elas têm a função de manutenção da integridade tecidual e do reparo em alguma lesão que haja nesses órgãos. As mais famosas, as mais antigas, são as células da medula óssea, onde eu tenho aí, então, um pool de células hematopoéticas e também de células mesenquimais, como a Andrea já colocou. A questão é que as células hematopoéticas originam as células hematopoéticas. Elas não dão origem em quantidade adequada às células de outros tecidos. O outro tipo de célula que a gente poderia chamar a atenção, que são as mesenquimais, elas vieram basicamente para o mundo ocidental em 1991. Apesar de ter sido descritas na década de 60 ou 70 por um patologista russo. Bom, naquela época, Kaplan fez um ensaio teórico, onde ele fez uma hipótese de que essas células seriam capazes de dar origem às células do tecido ósseo, cartilaginoso, ao tendão, às células do ligamento, adipócitos e vários outros tecidos. Fato é que muitos tomaram esta hipótese como algo verdadeiro. E o que a gente sabe hoje é que, em vivo, essas células dão origem apenas a osteócitos, a tecido ósseo. E em vitro, elas dão origem a células também do tecido adiposo e cartilaginoso. E hoje, o debate do momento é a questão da definição do que é realmente a célula-tronco mesenquimal. E esse outro trabalho, publicado também na Nature Medicine este ano, levou a um furor entre os pesquisadores. E esse grupo, coordenado pelo Paulo Bianco, da Itália, fez então uma série de trabalhos, fazendo a caracterização da célula mesenquimal da medula, mostrando então que ela é capaz de dar origem só a esse tecido ósseo, e ele faz uma comparação então a célula mesenquimal isolada da medula, que ele chama de célula troncoesquelética, e compara com a outra célula mesenquimal, que nós temos uma distribuição ubíqua em todos os órgãos e tecidos do nosso corpo, visto que elas estão ali na parede do capilar vascular. Bom, e aí? O que isso significa na prática? Por que você está falando essa lenga-lenga? Porque o que a gente vê é que, na verdade, a esperança nossa, médicos e dos nossos pacientes, é muito maior do que a realidade. E isso é um dos pontos que esse artigo tenta discutir. Então, os autores mostram aí o que foi publicado na mídia. Então, nós temos os principais jornais dos Estados Unidos, da União Europeia, do United Kingdom, Inglaterra e Grã-Bretanha, e do Canadá, quando eles fizeram pesquisas com as palavras stem cell and therapy e células e palavras similares. Então, a gente vê uma grande quantidade de publicações nos jornais acerca de células embrionárias e um pouco menos de células do tecido adulto, em amarelo. Quando nós pegamos os trials clínicos, nós vemos que estes são basicamente de células do tipo adulto. Isso, num outro trabalho publicado no final do ano passado, a gente vê que é principalmente célula hematopoética, um pouco de célula-tronco neural e de mesenquimal. Então, quando a gente olha o clinicaltrials.com, a gente vê, .org, desculpa, nós temos 5 trabalhos, 5 trials clínicos em andamento hoje com células embrionárias e nenhum com as células pluripotente induzidas, sendo que existe um que está começando no Japão. Quando a gente pega, então, as doenças, o que o jornal fala? Fala basicamente de doenças neurológicas, um pouco de doenças cardiovasculares, de diabetes, mas quando a gente pega a realidade, o que está sendo estudado é basicamente células-tronco para tratamento do câncer e muito menos as outras células. Quando nós pegamos o status dos estudos, nós vemos que eles são, em sua grande maioria,
quase que absoluta. Fase 1, fase 2, fase 1, 2, são pouquíssimos estudos que são fase 3 ou fase 4. E isso não é claro para os nossos pacientes, porque eles realmente acreditam em um milagre chamado células-tronco. Bom, para concluir, eu queria dizer essa diferença da esperança, quando nós atendemos milhares de telefonemas todos os dias, com pacientes que choram, que nos imploram para a gente ir lá e fazer uma infusão de algo que ainda não está comprovado. Temos que ter muito cuidado quanto a isso. Temos que nos basear naquilo que nós temos de concreto. E aí nós temos que ponderar sempre a questão dos riscos e do potencial terapêutico, que é muito maior quando a gente tem as células pluripotentes em comparação às células multipotentes, cujo potencial é menor, mas elas são muito mais seguras. Nós sabemos, quanto ao uso clínico, que já existem vários estudos publicados, mas eles são muito poucos perante o número de estudos que estão em andamento, que são a sua grande maioria. A maioria dos trabalhos publicados são fase 1 e 2, nós temos um pequeno número de pacientes, ou seja, eles são inconclusivos. Eu acredito sinceramente a um provável papel dessas células no tratamento das diversas doenças, mas esse ainda não é comprovado. Portanto, nós precisamos de estudar mais. Nós precisamos de voltar para a bancada, de conhecer melhor as características biológicas dessas células, do mecanismo de ação dessas células, de realizar estudos pré-clínicos e estudos clínicos sérios e bem controlados, para a gente definir qual é o melhor tipo de célula para cada doença, qual a dose, qual a via, qual a frequência de administração e tantas outras perguntas que estão em aberto. É isso. Muito obrigada. Particularmente relacionado à terapia celular, ia ser muito concorrida, eu acho que foi, mas a dimensão do congresso são tantos assuntos, né, que às vezes passa a impressão de que esse é um tema menos importante, e a maioria de nós aqui estamos acostumados a tratar com transplante de órgãos sólidos, sobretudo as pessoas que trabalham nas centrais de transplante. Mas dizer a vocês que nós colocamos esse tema porque as pessoas que trabalham com o tema transplante, tanto transplante de órgão sólido como de medula, e os organismos reguladores desse segmento têm sido bombardeados por uma propaganda do mercado que, se não está tão ampla e tão forte aqui no Brasil, nos países do entorno e da América Latina, é muito forte, vendendo essas ilusões nas esquinas. O que motivou o Ministério da Saúde ser signatário de um documento que foi assinado o ano passado, na última reunião da Rede Conselho Ibero-Americano de Doação e Transplantes, fazendo um alerta em relação às evidências científicas em relação à terapia celular. Então, é só realmente agradecer à mesa, a vocês poderem ter aceitado o convite nosso, e dizer aqui para as pessoas que estão trabalhando nas centrais de transplantes, os profissionais que trabalham também com terapia, com transplante a partir do transplante de medula óssea, que realmente não existe evidência científica para outras terapias que não seja o transplante de medula, que está bem estabelecido. E mesmo assim, mesmo no transplante de medula, dentro do SNT, existem muitas reivindicações para que a gente incorpore no rol dos manuais clínicos de tratamento de transplante de medula coisas que não têm comprovação e que o risco é maior que o benefício. Então, é mais para dar esse alerta, e é por isso que a última mesa está assim. Análise crítica, que eu acho que foi brilhantemente feita pela doutora, que eu descobri que é mineira, né? E que vai lá para o grande centro que está aqui, né? A nossa diretora que vai ser inaugurado em breve em Minas Gerais. Mas então era isso que eu queria dizer. É muito importante que nós do Ministério da Saúde, também aqui da Anvisa, tenhamos muita proximidade com vocês, porque o mercado está aí para vender essas coisas, né? E a gente tem que passar esse alerta para todo mundo, e o objetivo dessa mesa foi exatamente esse. Muito obrigado. Uma pergunta. Meu nome é Ilka, eu sou do transplante de fígado lá da Unicamp, mas também pertenço ao grupo
de terapia celular, que trabalha a doutora Sarita, a doutora Ângela Luso. E a gente faz parte da Rede Nacional de Terapia Celular, e nas últimas pesquisas a gente conseguiu desdiferenciar de hepatócito e de adipócito e de célula mesenquimal para hepatócito em alguns experimentos que está sendo publicado, deve ser publicado agora esse ano. E quero parabenizar a Karen pela palestra dela, porque são 5 7 anos já que a gente está nesse batente, né, de luta, de perda de material transfusional para chegar, o nosso objetivo é chegar ao transplante de ilhota, chegar ao transplante de hepatócito, e é justamente o que a gente enfrenta é isso, né, são os vários telefonemas, as cobranças, as ameaças de morte. Se não, a gente faz um ratinho que é transplante no humano amanhã para tirar da fulminante. Então, mas que eu acho ainda que pelos boom que a gente teve de coisas que achou que eram muito boas, e depois viu que não eram tão bem assim, teve que mudar vários meios, vários tipos de coleta, junto com o síncroto, com todas as outras coisas, eu também acho que é interessante aqui a gente solicitar um novo universal para a terapia celular, para que a gente possa continuar o que a gente começou em 2008, porque nós estamos, na verdade, com um monte de experimentos parados por falta de verba. Então, o que eu queria deixar aqui era isso, que eu acho que tem que ter uma nova fase de estudos mesmo, agora talvez a gente com tanto sonho, mas agora com o pé mais no chão também, para que a gente possa dar continuidade a esses trabalhos. Meus parabéns. Alguém da mesa quer comentar? Mais uma pergunta? Eu sou Daniele, lá do INCA. Queria parabenizar os palestrantes. Queria fazer uma pergunta que eu acho que é mais específica para a Karen. Ela fez uma colocação muito interessante, mas eu me lembro que no meio do ano, em agosto, no SBTMO, foi apresentado uma questão, acho que envolveu o Hemocentro de Ribeirão Preto, a USP, sobre a questão do uso compassivo de célula mesenquimal. Quer dizer, eu acho que esse assunto está relacionado ao que você apresentou, né, tem a ver com a questão regulatória da Anvisa, do SNT, e eu queria saber se você podia atualizar daquilo que foi apresentado, o que a gente avançou objetivamente em relação à aplicabilidade dessa modalidade terapêutica. Bom, não avançou. O que nós temos é que a literatura tem mostrado alguns estudos realmente mostrando que há um papel das células mesenquimais no tratamento da DESH, que é a complicação para a qual a gente está levando, tem enviado células para uso compassivo. Nós tivemos algumas reuniões com o pessoal da Anvisa, nós estamos seguindo estritamente a orientação deles, a gente só libera a célula para o paciente que a equipe pede nessa condição, com aprovação do Comitê de Ética, com o CEP, o Comitê de Ética e Pesquisa, né, de cada um dos hospitais solicitantes. A gente tem feito esse encaminhamento porque esse é um programa que não é só aqui no Brasil, ele é também, a gente tem outros países da Europa que têm utilizado as células mesenquimais como compassiva, que eu acho que é muito diferente do que a gente vê determinadas pessoas fazendo, porque não há cobrança pelo produto. E a gente só manda para pacientes extremamente graves, córtico-refratário, com uma taxa de sobrevida muito pequena, porque eles já receberam toda a terapêutica disponível na instituição onde eles estão sendo tratados. Então, a célula mesenquimal, ela vem com uma última esperança, mas não como esperança no vender uma ilusão, entendeu? Ele vem com uma esperança real de utilização de uma célula que tem embasamento científico para tratamento daquela doença. Então, a gente conversou um pouco mais lá no EMO, a Anvisa e o Ministério da Saúde estão vendo essa questão da regulação, e nós estamos organizando um trial clínico prospectivo, que vai ser multicêntrico, que é um daqueles que o Dr. Antônio Carlos apresentou, com o financiamento do CNPq, que nós, a princípio, enviaremos células para 11 centros, principalmente no estado de São Paulo, por questões logísticas, e que a gente espera ajudar a contribuir na elucidação da dúvida se há realmente um efeito ou não para que tipo de paciente, que tipo de dose, que tipo de célula e etc.
Eu gostaria de fazer um comentário, Karen. Primeiro, parabéns à mesa toda, apresentações maravilhosas, e a tua também, apesar de ser uma defensora da célula mesenquimal e de também ter um estudo prospectivo e de ter publicado na literatura internacional o nosso estudo na fase 2, quer dizer, de segurança e execuibilidade com a célula mesenquimal na doença do enxerto contra o hospedeiro, eu queria só fazer esse comentário para reforçar a tua palestra. Eu acho que a gente ainda não entendeu o que ela realmente faz. Por isso que ainda existe alguma dúvida, e por isso que é tão importante realmente que os estudos prospectivos sejam feitos em vários locais e de uma forma muito séria para mostrar. Mas, por outro lado, tem que ser feitos, porque a sensação que a gente tem é que nós vamos aprender muito compreendendo o que ela faz. Eu só queria reforçar que temos que estudar mais. Eu só queria complementar rapidamente que nós temos aproximadamente 60 pacientes que receberam célula mesenquimal para uso compassivo na DES. E nós fizemos uma solicitação ao CEP para a gente fazer uma revisão desses casos, porque a gente, no uso compassivo, a gente não colhe dados suficiente, porque não é um protocolo clínico. Então, eu só tenho de efeito adverso do produto. Então, a gente fez essa solicitação e a gente acha fundamental a gente agora olhar para trás, fazer um estudo retrospectivo e ver o que a gente consegue de informação e compartilhar com a sociedade, porque isso, na nossa opinião, é fundamental para corroborar na questão do estudo e da compreensão do papel dessa célula.